E fala galera, beleza? Oliveira Aquarismo na área. E hoje o assunto, eu demorei para soltar esse vídeo, mas agora foi. Consegui um tempinho de silêncio e paz aqui e vamos falar sobre fertilizante em aquário plantado, beleza? Que é um tema aí que eu já queria trazer há um tempo. Então eu vou tentar resumir da maneira mais simples e fácil possível, tá? Vou falar um pouquinho sobre como as plantas respondem aos nutrientes, também vou falar sobre as plantas que eu tenho aqui e o que tem dentro desse aquário que ficou tão bonito. Dá uma olhada, cara, tá cada dia melhor. De verdade, olha isso. Lindo, né? Se eu falar pra você que dá pra você montar um aquário desse daqui, gastando pouco não é sem gastar nada, tá bom? Eu preciso deixar claro, mas tem aquários muito mais caros com planta dentro e esse daqui é o mínimo absoluto que eu achei, tá bom? Porque ele não vai usar substrato no chão, aqui embaixo das pedras, as plantas são de baixa demanda, a luminária é mais simples, então você acaba economizando bastante. E você consegue montar um plantado desse aqui na sua casa, cara. Esse plantado, quando eu comecei a montar ele, eu não tinha tanta experiência, né? Eu fui pegando experiência e aprendendo com o tempo, na prática, eu digo, né? Porque a teoria é fácil. Você lê um livro, se você for bom de memória, acabou, tá resolvido. Teoria você tem. Agora a prática é outros 500. E vamos lá pro vídeo. Então o que acontece? Esse aquário, ele é um aquário de 72 litros, certo? Ele não tem substrato fértil. Por quê? Porque as plantas que eu tenho aqui dentro, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho aqui no canto rotala. Aqui, na verdade, aqui nesse cantinho aqui eu tenho, essa daqui é uma núbia. Aí aqui eu tenho as rotalas aqui, tá vendo essa haste aqui, ó, crescendo? Essa daqui é uma rotala, tá? Aí aqui eu tenho cabomba, que é essas do meio aqui. Aqui em cima, nesse canto aqui, é higrófila por esperma. Isso aqui nesse tronco aqui é musgo de Java, tá vendo? Aí tem umas mudas de Ludwigia repens espalhadas por aí que eu tô esperando vingar. E cadê que eu quero mostrar pra vocês? Isso aqui é uma Cryptocorinne Wendit, que é essa planta aqui, ó. Olha que bonitona ela é, tá vendo? Ela fecha o fundo todinho. E as plantas aqui, a demanda delas é por nutriente na coluna da água, né? Não é nutriente no substrato, porque elas se alimentam pelo caule. Com exceção da Cryptocorinne Wendit, ela se alimenta pela raiz. E como é que eu faço se eu não tenho... Deixa eu achar a posição boa aqui. Como é que eu faço se eu não tenho substrato fértil para alimentar a Cryptocorinne Wendit? Pelos fertilizantes líquidos? Não, porque os fertilizantes líquidos eles vão servir para a água, então eles vão alimentar as plantas que ficam suspensas na água, que se alimentam pelo caule. Então, como eu não tenho substrato fértil e tenho planta que se alimenta pela raiz principalmente, então o que eu fiz? Coloquei uma pastilha fertilizante, entendeu? Você pega uma pastilha do tamanho de um comprimidinho assim e coloca aí perto da planta e vai nutrir ela por uns 2 ou 3 meses. Então já fica uma dica aí. Você não precisa gastar um rio de dinheiro com substrato fértil. Eu acho que uma pastilha dessa hoje deve estar custando os seus 10 a 15 reais mais ou menos. Se você comprar o pote fechado, você vai pagar obviamente muito mais barato aí o preço de 10, 15 reais de cada uma. De repente cai aí para 7, 6 reais cada uma, né? E vai durar aí uma vida, porque uma pastilha dessa só precisa trocar em média a cada 3 meses, tá? Trocar não, né? Colocar outra. Aqui tá lá, deixa lá, filho. Mal não vai fazer, porque ela vai liberando os nutrientes aos poucos. Ela não libera tudo de uma vez aí para as raízes, tá bom? Então, como esse aquário ele é low-tech e a maioria das plantas elas se alimentam pela coluna d'água, então aqui eu tenho que usar fertilizante líquido. E se eu tivesse substrato fértil, ia precisar de fertilizante líquido? Ainda ia precisar, porque elas se alimentam pela coluna d'água. Ah, e se eu tiver planta que não se alimenta pela coluna d'água, se alimenta só pela raiz, eu vou precisar de fertilizante líquido? É bom você complementar, porque às vezes vai faltar um nutriente específico. Por exemplo, faltou só fosfato. Tô sentindo falta de fosfato. Aí você coloca um pouquinho lá, entendeu? E deixa o que tá na terra, o que tá no substrato, quieto lá. Esquece ele, entendeu? Então essa é a vantagem de usar fertilizante líquido mesmo para você que já tem substrato fértil. Você pode dosar aí o nutriente que está em deficiência nas suas plantas e fortalecer um pouco mais o teu sistema, principalmente ó, musgo de Java. Cara, isso aqui é em tronco. É planta que não usa substrato fértil. Tem a núbia também, é planta de rizoma.
não usa substrato fértil. Então, se você tiver uma variedade boa de planta aí, você vai ser meio que abraçado pelo fertilizante líquido, né? Você vai precisar usar ele. Então, agora falando sobre fertilização líquida, como que eu faço? Aqui eu utilizo uma vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias, ou conforme eu vejo deficiência nas minhas plantas. Eu vou separar esse vídeo para falar só sobre nutrientes, quais são os principais e quais que você tem que comprar para você usar no teu aquário e entender o básico sobre eles, tá? Sobre deficiência, como identificar e etc, eu vou ter que separar para outro vídeo, para esse daqui não ficar muito longo, beleza? Mas você pode me acompanhar lá no Instagram, que é @oliveiraaquarismo, no TikTok também, @oliveiraaquarismo, para você ver a minha rotina diária, os bastidores. Eu dou muita dica por lá, explico muita coisa por lá, então já acompanha lá, porque eu também tenho outro aquário plantado aqui, em breve terei mais 2 ou 3, então acompanha lá para você ver completo aí, beleza? Então vamos falar sobre fertilização, sobre nutrientes. Então eu separo os nutrientes, né? Nós separamos em 2 grandes grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Macro significa grande, então são nutrientes que são partículas grandes de alta demanda, que o sistema vai exigir mais, que as plantas vão exigir mais, que vai ter que ter em maior quantidade e vai aparecer mais no seu sistema. Esses são os macronutrientes. E geralmente eles são muito essenciais, porque quando falta um dos macronutrientes, a planta já sente. Então, geralmente, o macronutriente você consegue comprar ele isolado, cada um. Como aqui, por exemplo, eu tenho fosfato, que está no grupo dos macronutrientes, né? Às vezes na forma do fósforo também, que é similar. E então você pode comprar de repente tudo junto no mesmo frasco, que é o caso desse daqui, que tem NPK mais CA, que eu já vou explicar para vocês, que aqui é tudo junto. Beleza? Então vamos começar pelos macronutrientes. O que eles são? São nutrientes de alta demanda, então a gente tem nitrogênio, a gente tem fosfato, como eu já mostrei, pode estar em forma de fósforo. A gente tem o potássio, que é a letra K, o nitrogênio é a letra N, o P é o fosfato, certo? E esses são os 3 nutrientes principais. Pensou em fertilização? NPK, nitrogênio, fosfato e potássio, certo? São os 3 nutrientes principais aí para suas plantas. E esse daqui tem o cálcio, que é um macro mais secundário. Ele é essencial para as plantas? Sim, como todos os nutrientes, mas ele pode aparecer em poucas quantidades. E geralmente quando você coloca a água lá da sua torneira dentro do aquário, já vem uma quantidade de cálcio. Então você pode fertilizar com cálcio adicional, mas você pode também usar o cálcio separado, que vai dar super certo também. Eu prefiro já usar tudo junto, que já facilita a minha vida. E tá aqui, é o que eu tô usando, é isso daqui, tá? Essa marca aqui, ela é boa porque tem um bom custo-benefício. Então eu tenho aqui meio litro de NPK, mais cálcio, eu gastei uma merreca, menos de R$60. Acho que se encontra até mais barato que isso, viu? Então vale a pena demais, vai durar bastante aqui, porque geralmente a dosagem para esse aquário aqui é de 3 a 4 ml por semana, e aqui tem 500 ml, então dá para você multiplicar isso daí até em 120 vezes. 120 vezes dividido por 4, que é o número de semanas que a gente tem no mês. Então a gente tem 3, 6, 9, 12, então daria para 30 doses, ou seja, aproximadamente 30 meses, que daria aproximadamente aí 2 anos e meio. Ufa! Matemática pegou aqui agora, então um pote desse aqui, ele pode chegar a durar 2 anos e meio na tua casa, se a matemática bateu. Se eu fizer alguma coisa errada aí, coloca nos comentários. Beleza? Então o NPK são esses nutrientes principais que você tem que dosar, porque vai fazer falta no teu sistema. Dosar demais não vai resolver deficiência nutricional, pelo contrário, vai dar margem para você ter algas, porque as algas, elas se alimentam de fertilizantes também, né? Usam fertilizante para se desenvolver. Então, falou em macronutriente, falou de NPK. O cálcio é secundário, pode ter, pode não ter, eu prefiro que tenha, porque o cálcio ele é importante também no sistema, beleza? E aí você pode usar, por exemplo, eu tô precisando só de fosfato, não preciso de tudo isso, porque eu já tenho tudo isso, só falta fosfato. Compra ele isolado também, ó, dá uma olhada.
E aí agora vamos falar de micronutrientes. Micronutrientes são elementos aí de baixa demanda, baixa exigência do sistema, menor quantidade, então você não vai precisar abarrotar de micronutrientes aí, o volume de micronutrientes na água vai ser menor. E exatamente por isso que a gente não pode exagerar para não dar margem para as algas se desenvolverem. Então, falou de micronutrientes, a gente está falando de uma paulada, uma lista enorme de micronutrientes. Então aqui a gente tem zinco, manganês, boro, ferro, magnésio, molibdênio, cobre, e cada um deles tem a sua exigência, a sua importância. Alguns organismos vão ser sensíveis a cobre, mas eles vão ser sensíveis a cobre se você colocar numa alta concentração. Se você colocar a concentração mínima, não vai zoar o teu bicho, entendeu? Se você faz TPA e usa uma dosagem adequada, conservadora de micronutriente que tem cobre, não vai matar teus bichos do dia para noite, pode ficar tranquilo. Mas existe também a base Flora Bend, micronutrientes que tem o selo que é seguro para camarões, que ele já não vem uma dosagem alta de cobre, acredito que nem venha cobre. Esse daí eu ainda não adquiri para fazer o teste, mas eu sei que tem porque eu já vi. Mas como eu sou um cara muito conservador na dosagem de micronutrientes, sempre faço TPA e estou sempre de olho nos meus aquários, eu sempre uso com cobre mesmo, nunca tive problema, pelo menos não até hoje, essa experiência prática, não é teoria, tá? E os meus camarões estão bem, estão por aí, hoje eu já vi uns 3, 4 andando por aí, e se até o final do vídeo eles aparecerem, eu mostro para vocês, beleza? Então, tem uma paulada de micronutrientes, cada um vai ter a sua necessidade, certo? A sua demanda nutricional para a planta, e cada um vai ter o seu efeito caso esteja em falta. Então, é o que eu falei para vocês, se eu falar sobre deficiência nas plantas, o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos falar só sobre o que é o essencial para você, tá? Então, vamos recapitular aí o que a gente conversou até agora. O que eu preciso, principalmente no meu sistema, NPK mais cálcio. Então isso aqui, cara, não tem como fugir, você vai ter que ter, tá bom? Você não precisa comprar uma garrafa de meio litro dessa aqui, eu comprei pelo custo-benefício, porque os POCs maiores costumam sair mais barato por ml. Então você vai precisar do NPK e posteriormente você vai precisar do micronutriente, tá? Então macro e micro são os dois principais, você só precisa disso no teu aquário para ter um aquário de sucesso. Só. O restante é adicional, opcional. Você pode usar, que pode dar um resultado levemente melhor, tipo carbono líquido, né? Que ele é uma maneira de você adicionar carbono no seu sistema. Mas hoje a gente vai falar sobre fertilização líquida e eu não posso deixar de falar sobre carbono líquido também, né? Ele não é exatamente carbono, ele é um composto orgânico que se transforma em carbono dentro do sistema e as plantas absorvem e se desenvolve um pouco melhor, mas esse nutriente, se você exagerar, você vai dar margem para a alga, pode derreter algumas plantas. Então eu acho ideal a gente falar sobre carbono líquido num vídeo separado para ele. Hoje, para você ter um aquário plantado igual esse daqui, igual que você tá, igual exatamente isso aí. Se você quer ter um plantado exatamente como esse, ou até melhor, então é só isso aqui que você precisa. Macronutrientes e micronutrientes, certo? E aí o que eu quero acrescentar? Eu tenho aqui ferro isolado, certo? Ferro é um micronutriente. Por que eu tenho isolado? Porque eu tenho algumas plantinhas vermelhas aqui que eu fiz a poda, elas estão bem pequenininhas, estão escondidas, por isso que vocês não estão vendo. Mas lá no Instagram eu posto no detalhe para vocês verem. E elas precisam de ferro para ficar bem vermelhinha, às vezes dá uma deficiência de ferro aqui, eu coloco só ferro para não precisar colocar tudo, entendeu? Porque aqui vem ferro, vem boro, vem magnésio, manganês, vem molibdênio, vem cobre, então às vezes eu só preciso de um pouquinho de ferro, então vou lá, comprei separado e coloco ferro. A mesma coisa do fosfato. Aqui tem tudo, tem NPK mais cálcio, e além do cálcio que não vem na embalagem, também tem ferro, tem magnésio também que vem, tá aqui na embalagem, tá? Junto com esse NPK, ele é bem completinho, mas às vezes eu preciso só de um pouquinho mais de ferro. Aí para não precisar colocar essa bombada toda de nutriente, eu coloco um pouquinho de ferro isolado. Então isso daí é um ajuste técnico fino que você pode fazer no teu sistema, que além de ter os macronutrientes tudo junto no combão aqui, no kit, você pode ter também os nutrientes isolados aí para você dosar conforme a necessidade das suas plantas.
tá bom? Então é isso. Você tendo macro e micro, você já pode ter um aquário plantado de alto nível, né? De alto nível gastando pouco, porque vai ser um aquário aqui de baixa demanda, né? Nesse caso aqui, as minhas cabombas, as minhas higrófilas, a núbia, a rotala, o musgo de Java, todas as plantas que eu citei aqui, elas têm uma demanda nutricional mais pela coluna da água. Então, o que eu acho legal aqui, deixa eu ver se a minha seringa tá perto, por sorte estava aqui já, é que você consegue, ó, a tampinha dela é perfeita para você dosar. Então coloca aqui, ó, aqui tá dizendo para mim, vou usar 5 ml para cada 100 litros. Aqui tem em média 60 litros de água, então eu vou usar isso aí dividido por 5, que seria 246, em média aí mais ou menos 1 ml, meia, 2 ml para 50 litros, então eu usaria aí uma média aí de 3 ml, tá? Opa, caiu um pouquinho aqui, não precisa virar tudo, tá? Eu que fui cabeção. Aí, ó. Ó como facilita a vida. Já tá aqui já. Aí eu vou lá perto do filtro e despejo. Vou colocar de volta aqui, porque eu já dosei nutriente essa semana, tá? Então compra uma seringa também, tá? Derrubei um pouquinho aqui, mas foi só umas gotinhas, tá? E na verdade o que eu derrubei não era nem o que tava dentro aqui, né? É o que tava aqui em excesso aqui nessa tampinha aqui por dentro. Oh, meu Deus, tô derrubando tudo, depois eu guardo. Então é isso, galera, tá? Falei o que precisava, falei o que você precisa. E se você quer ter um aquário plantado de sucesso, quer saber também sobre iluminação, sobre substrato fértil, sobre período de fertilização, sobre quantos watts de iluminação precisa, eu vou fazendo vídeos separados aí para não pesar demais num vídeo só. Beleza? Se você assistiu até aqui, eu vou deixar uma palavra-chave para você colocar aí nos comentários, que vai ser fertilizante. Coloca aí nos comentários fertilizantes que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui, beleza? Muito obrigado, não se esquece de se inscrever no meu canal, de seguir os meus conteúdos. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal, estou inaugurando ele com esse vídeo, mas no Instagram e no TikTok eu já uso há um pouco mais de tempo, então tem bastante conteúdo lá. Caso você queira ver eu falando mais, falando sobre outros temas, sobre peixes e etc., vai lá, corre lá pro Instagram, que aqui você, se você estiver vendo esse vídeo aí ainda em 2026, você vai ver que o canal tem poucos vídeos ainda, tá? Mas tem muita coisa lá no Instagram, eu posto stories todos os dias, bastidores, dicas, caixinha de pergunta. Então é importante que você esteja conectado no Instagram e vote lá nas enquetes dos próximos temas que eu vou trazer, tá bom? Então hoje o vídeo ele foi mais curto, mais simples, mais direto ao ponto, e eu espero que você tenha gostado e entendido alguma coisa até aqui. Se você gostou, já deixa o like também. Muito obrigado e até a próxima. E fica aí com esse aquário top.